Olá, bem-vindos. Isto é Realpolitik e eu sou o Rui Costa e Silva. Muitos têm escrito, falado, comentado ao longo dos últimos 2 anos sobre a guerra na Ucrânia. Mas acho que, como sempre na geopolítica, para entendermos os factos, temos de entender o seu contexto e conhecer a história e as razões, porque quase sempre os acontecimentos de hoje encontram as suas origens em acontecimentos de décadas, mesmo de séculos. Por isso, vamos hoje entender essa realidade complexa chamada Ucrânia e como a sua natureza e o seu passado a conduziram a este presente e como condicionarão o seu futuro. A Ucrânia, como sabem, é imensa e é diversa. E é precisamente essa diversidade que a caracteriza. De facto, do ponto de vista cultural e social, não há uma Ucrânia. Há 3. A Ucrânia Ocidental, a Ucrânia Eslava e a Ucrânia Russa. A Ucrânia Ocidental corresponde, como é quase óbvio, à parte ocidental do país. Tem a sua capital histórica em Odessa e há séculos tem uma enorme influência ocidental dos países com que faz fronteira, como a Hungria, durante muito tempo Império Austro-Húngaro, logo de influência austríaca, a Chequia, a Polónia, etc. Todos estes países e as suas capitais, Viena, Budapeste, Praga, Varsóvia, foram centros culturais e civilizacionais, especialmente desde o século XVII. E a parte ocidental da Ucrânia absorveu toda essa cultura, toda essa civilização. Odessa foi um centro cultural durante os séculos XVIII e XIX, onde as elites intelectuais, económicas e políticas dos países vizinhos iam passar as suas férias de verão. Era, literalmente, o Saint-Tropez do leste. Nos teatros, salões de bailes e luxuosos hotéis de Odessa, dançava-se as valsas de Strauss e ouviam-se óperas de Verdi e de Rossini. Também era um ponto de união entre o Este e o Oeste. Por isso, durante os séculos XVIII e XIX, foi uma das capitais mundiais da espionagem. Como bem se denota, ou denotava antes da guerra, era um centro de glamour, elegância e sofisticação muito retratada no que era a sua elegantíssima arquitetura, por exemplo, da famosíssima Ópera de Odessa, infelizmente destruída pelos ataques russos. Esta é a Ucrânia europeia. E, de facto, essa Ucrânia tem todo o nexo pertencer à União Europeia e mesmo à OTAN-NATO. Simplesmente porque em termos culturais, sociais e mentais é completamente ocidental. É tão europeia como eu. É, em pleno e resumindo, Europa. Depois há a Ucrânia eslava, com a capital em Kiev. Essa Ucrânia, também conhecida como Rússia de Kiev, existe desde o século IX e tem as suas raízes culturais nos cossacos e em vários tribos eslavas e, inclusivamente, é a origem do próprio povo russo. O período áureo da Rússia de Kiev teve início sob o governo de Vladimir o Grande, que governou entre 980 e 1015 d.C., que orientou o Estado eslavo rumo ao cristianismo bizantino. Sob o reinado do seu filho, Yaroslav, o Sábio, que reinou entre 1019 e 1054, Kiev alcançou o seu apogeu em termos de desenvolvimento cultural e militar. Foi precisamente esse poderio militar e a sua manutenção durante séculos que garantiu que fosse esta Ucrânia, a Ucrânia eslava,
a prevalecer sobre as outras duas e que acabou por se tornar, no século XIX, o polo centralizador e polizador dessa não existência a que nos habituamos a chamar Ucrânia. A imagem que é projetada para o ocidente da Ucrânia é da Ucrânia eslava, pois convenhamos, é que de facto é mais idiosincrática, diferenciada e caracterizada em detrimento das outras zonas que são mais caracterizadas pelas suas culturas de influência. A terceira Ucrânia é a Ucrânia russa. Tem a sua capital em Kharkiv, embora Sebastopol também tenha uma enorme importância. E teve o seu início no século XVII, quando Pedro o Grande, czar da Rússia, no seu esforço de modernizar o país, viu a necessidade de formar uma marinha, tanto de guerra como mercantil, no sul e não somente no norte, pois os portos do norte não eram rentáveis devido a estarem inativos no inverno e ficarem muito distante das principais rotas comerciais. Assim, Pedro o Grande ocupou as zonas do Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, para além da península da Crimeia, controlando o mar Azov, onde fundiou a sua novíssima armada e com acesso ao Mar Negro, ao Estreito do Bósforo e, consequentemente, ao Mediterrâneo, daí começou a expansão do comércio russo, tanto em termos de importação como de exportação, que foram as primeiras dignas desse nome na história da Rússia. Catarina II, também conhecida como a Catarina a Grande, reforçou a presença russa nessa área da Ucrânia, povoando a zona com populações russas que deslocou para a área, processo que culminou na anexação formal dessa zona ao Império Russo em 1783, sendo mais um formalismo do que de facto uma ocupação. Esta região foi parte do Império Russo depois da União Soviética até 1954, quando Nikita Khrushchev, muito devido ao degelo stalinista, passou à administração formal da República Socialista Soviética da Ucrânia, de modo a mostrar a sua visão mais democrática da União Soviética e também para recompensar os ucranianos do Holodomor, que foi assumido precisamente por Khrushchev no famoso discurso secreto que encerrou o 20º Congresso do Partido Comunista Soviético em 26 de fevereiro de 1956, em que o sucessor de Stalin expôs aos atónitos membros do Partido Comunista Soviético os horrores praticados por Joseph Stalin. Khrushchev acabou destituído e purgado pelos seus amados camaradas, sendo o único secretário-geral do PCUS que teve esse destino de ser purgado. Mas, mesmo assim, esta transição de poder foi meramente formal e de relações públicas, porque, de facto, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tudo dependia e se decidia de e em Moscovo e só em Moscovo. Portanto, esta anexação da zona do Donbass e da Crimeia à República Ucraniana e não à República Russa, na altura, foi um mero formalismo. O povo desta Ucrânia, naturalmente, é de esmagadora maioria russa, fala russo, pensa russo, é russa. E assim, tudo decorreu de forma ordeira até à queda do Império Soviético. Naqueles dias agitados de 1992, houve, em que caiu o Bloco de Leste, em que caiu o Muro de Berlim, houve imediatamente duas preocupações, tanto da Rússia como da Ucrânia, como da comunidade internacional. Qual seria o destino de todo o arsenal nuclear estacionado na Ucrânia
e em mais algumas ex-repúblicas soviéticas, e qual seria também o fim a dar à imensa e superpoderosa frota do Mar Negro, uma das maiores e mais temidas armadas de guerra do mundo, também ela dotada de capacidade nuclear, em especial na frota de submarinos estratégicos. Depois de longas conversações, em 1994 chegou-se a um acordo entre a Bielorrússia, o Cazaquistão, a Ucrânia, a Rússia, os Estados Unidos da América, o Reino Unido, por si e em representação da Commonwealth, a França e a China. E esse acordo ficou conhecido como Memorando de Budapeste. E este documento declarava que o arsenal nuclear espalhado pelas ex-repúblicas soviéticas seria deslocado para a Federação Russa. Afinal, o objetivo era diminuir e não aumentar as potências nucleares, e que a Federação Russa poderia manter as suas bases navais na Crimeia e no Mar Azov. Também as partes comprometiam-se em que estes novos Estados se manteriam neutrais, ficaram conhecidos como Estados-tampão, de modo a que nem a Rússia se sentisse ameaçada pela OTAN-NATO, nem a Europa Ocidental pela imensa e poderosa Federação Russa. Os grandes obreiros destes tratados, Clinton pelos Estados Unidos, Major pelo Reino Unido e Yeltsin pela Federação Russa, tinham um objetivo e somente um objetivo: estabilizar a zona e criar as condições para o desarmamento nuclear e o fim definitivo das tensões Este-Oeste e da Guerra Fria. Sonhava-se então, lembro-me bem, com uma Europa pacífica e próspera. Uma superpotência colossal que se estenderia do Corvo em Portugal a Diómenes maior na Rússia. Curiosamente, duas ilhas muito pequenas, a primeira no meio do Oceano Atlântico, a segunda no Estreito de Bering, no Pacífico. Nada, nem ninguém, poderia fazer frente a este colosso geopolítico e geoestratégico, e seria a reconfiguração total da ordem mundial, remetendo os Estados Unidos e a China para pequenas potências, tanto do ponto de vista económico como militar. Lembro-me que na altura Ronald Reagan, Margaret Thatcher e Mikhail Gorbachev, isto é, os deuses sagrados do fim da Guerra Fria, emitiram cada um comunicado no mesmo dia, à mesma hora, a felicitar o Memorando de Budapeste. Também o Papa João Paulo II abençoou este acordo, também ele um dos obreiros do fim da Guerra Fria. E assim, meus caros, ficou resolvida a questão ucraniana. Mas a Ucrânia mergulhou numa crise crónica de corrupção, má gestão, falta de crescimento económico, desvalorização da moeda e uma incapacidade para assegurar o financiamento de mercados públicos. A Ucrânia era vista unanimemente como um Estado falhado, completamente controlado pelo crime organizado, tendo mesmo assumido o estatuto de capital mundial da máfia russa, que de russa tinha muito pouco. Não é por acaso que o gueto onde se estabeleceu a máfia russa nos Estados Unidos, em Bremerton Beach, Brooklyn, Nova York, não recebeu o nome de Little Moscow ou Little St. Petersburg, mas sim de Little Odessa. O estado de decadência e ruptura da Ucrânia era tão grande que na primeira década do século XXI, o jornalista Oliver Both, no seu extraordinário livro O País do Dinheiro, que tenho aqui, O País do Dinheiro, teve a necessidade de criar um novo termo para classificar o regime político em vigor na Ucrânia. O termo que Oliver Bogg encontrou foi de cleptocracia, isto é, o poder
dos ladrões. Klepto, do grego roubo, crácia, também do grego poder. Também a realidade desses tempos é primorosamente descrita no filme de Andrew Niccol, O Senhor da Guerra, de 2005, com uma genial interpretação do grande Nicolas Cage. Tudo isto durou até 2014 e há que ficou conhecida como Revolução da Praça Maidan. Esta revolução teve origem no facto do candidato presidencial Viktor Yanukovych ter feito campanha baseado na promessa da adesão da Ucrânia à União Europeia para resolver a profunda crise económica. Foi eleito. Mas no momento em que foi eleito, o presidente Putin fez-lhe chegar uma mensagem simpática a dizer que a adesão da Ucrânia à União Europeia era uma violação da neutralidade do país, logo do memorando de Budapeste, e que a Federação Russa atuaria em conformidade. Yanukovych recuou nas pretensões europeias e a população de Kiev, porque o resto da Ucrânia, mesmo as zonas ocidentais, não se envolveram, revoltaram-se violentamente, ocupando a Praça Maidan, o centro da capital. As autoridades, infelizmente, responderam ao estilo soviético, resultando em 121 mortos e 1.372 feridos, segundo fontes oficiais de ambas as partes do conflito. O presidente ucraniano fugiu, o governo foi derrubado e o poder caiu nas ruas. A Federação Russa, com o pretexto de assegurar os seus interesses na região, invadiu a Crimeia quase sem oposição e resistência. O Ocidente apresentou protestos formais, mas, convenhamos, ficou mais descansado em ter uma zona de enormíssima relevância geoestratégica, como é a Crimeia, e a poderosa e nuclear frota do Mar Negro nas mãos da Rússia, do que em forças populares revoltosas que ninguém sabia muito bem o que iam fazer. E nesta situação morna esteve-se até 2019, em que, mais uma vez, um candidato presidencial, Volodymyr Zelensky, com uma brilhante carreira como ator cómico em séries televisivas, fez campanha em que defendia não só a adesão à Ucrânia, como a adesão da Ucrânia à União Europeia, como também à OTAN-NATO. Foi eleito. Em termos de geopolítica, tanto a Rússia como a OTAN-NATO deviam ter esvaziado a questão, remetendo-se ao silêncio e mantendo a neutralidade da Ucrânia e do seu estatuto de Estado tampão. E só não foi assim porque Joe Biden, que concorria contra Donald Trump nas eleições presidenciais americanas de 2020, precisava desesperadamente de uma causa em termos de política externa suficientemente fraturante para conquistar o eleitorado de direita, porque senão Trump era eleito. E mesmo assim não foi por muitíssimo pouco. E que causa mais fraturante pode haver nos Estados Unidos que ressuscitar o monstro russo? E assim, Joe Biden fez bandeira de campanha a integração da Ucrânia na OTAN-NATO e assim infligir uma derrota nos soviéticos. O homem já não é novo e tem assim uns lapsos de memória, portanto não se deve lembrar muito bem que a União Soviética já não existe. E também convinha, temos que acrescentar aos Estados Unidos alguma tensão. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de petróleo e também de armamento, sendo estas duas indústrias pilares fundamentais da economia norte-americana que, como todos sabemos, está altamente deficitária ainda hoje. Ora, o mundo estava demasiado estável para os interesses americanos. Com a saída das forças aliadas do Afeganistão, não havia conflitos dignos desse nome a decorrer. Logo, a indústria do armamento estava estagnada e a mesma estabilidade fazia que o Brent
não subisse acima, não subisse acima da barreira dos $30 pelo barril. Era necessária alguma agitação para provocar uma nova corrida ao armamento e medo nos mercados que provocasse o aumento das reservas de petróleo, logo a subida do preço. E assim Biden disse que a Ucrânia seria muito bem-vinda à OTAN NATO. Putin não reagiu bem. Começou por ameaças diplomáticas, foi enfrentado pela Ucrânia e pelos Estados Unidos, passou a exercícios militares na fronteira com a Ucrânia, foi desvalorizado pela OTAN NATO e, por fim, Putin fez a maior asneira da sua carreira. Invadiu a Ucrânia, sendo o resto o que já sabemos. O que deveria ter feito Putin? Ter ignorado a questão e feito lobby junto dos seus aliados ocidentais. Com alguma pressão junto da Alemanha, dependente do gás russo, utilizando a Argélia para influenciar a França, dependente do gás argelino, mais os aliados naturais de Moscovo, como a Hungria e a Turquia, e com algumas ações de charme, facilmente Vladimir Putin deixaria duas nulidades políticas, como Biden e Zelensky, a falarem sozinhos e não chegariam a lado nenhum. Mas Putin reagiu emocionalmente, talvez pela primeira vez na sua vida, e cometeu um erro de palmatória em geopolítica. Tomar uma ação quando não é imperioso fazê-lo. Afinal, a geopolítica, nas palavras do meu grande amigo e mestre Frank Libich, é a arte de estar absolutamente quieto, transmitindo para o público a sensação, e nunca mais do que isso, de que se está a fazer alguma coisa de facto importante. Nada é pior em política do que fazer alguma coisa. A política é o ambiente em que a inércia é uma virtude e se acredita que o mundo move-se sozinho, porque de facto move-se, e que as coisas pequenas não valem a pena o esforço de as resolver e que as questões importantes são tão complexas que faça o que se fizer, o resultado será sempre o mesmo. Por isso não vale a pena também fazer nada. Só se tem de mostrar ao público alguma azáfama, alguma preocupação, alguma ação, das 13 às 20, que são os horários dos telejornais, e depois ir beber um dry martini no Dux, claro, em St. James Street. Foi uma pena que Vladimir Putin nunca tivesse frequentado as primorosas aulas de prática política do Whitehall, embora por certo tenha os manuais. Se tivesse ido às aulas ou lido os manuais, teria aprendido as 4 regras de gestão estratégica da política externa do governo de Sua Majestade e que sempre resultam. Dizem os manuais que perante qualquer situação em política, em especial política externa, devemos, em sequência, seguir 4 fases, avançando progressivamente conforme o necessário. São estas regras. Primeiro, afirmar que nada vai acontecer. Se de facto acontecer, aplica-se a segunda regra, em que se afirma que talvez aconteça alguma coisa, mas que se não deve fazer nada. Se acontecer e houver danos conhecidos pelo público, porque se o público não souber, considera-se resolvido, passa-se à terceira fase, que é dizer que talvez se devesse fazer alguma coisa, mas não há nada que possa ser feito. Se a situação ficar mesmo má, passa-se à quarta e última fase. Afirmar que talvez tivéssemos de ter feito alguma coisa, mas que agora é demasiado tarde. Escrevem-se uns discursos de condenação e pesar, encomenda-se um monumento, põe-se umas flores no monumento, assunto encerrado. Como se aprende em Whitehall, com estas regras, resolvem-se 99% das questões em geopolítica. O restante 1% é quando, de facto, não podemos fazer mesmo nada. Mas a guerra começou há 2 anos. É incrível como em 2 anos ninguém no contexto da política atual, repleta de organizações, comunidades, tratados e pactos, ainda não houve ninguém capaz de resolver a situação
e de ter chegado à conclusão que este é um conflito que só se resolve pela negociação, porque em termos militares só um ignorante não entende que tanto de um lado como de outro não haverá capitulação. Mas isso será assunto para um próximo Realpolitik, muito em breve. Agora, importa tão somente entender as origens e as causas do conflito, para que, se conhecendo as causas e estando conscientes das consequências, possamos, em definitivo, trabalhar para o único fim possível nisto tudo: a paz. O texto integral deste vídeo está disponível no site da Realpolitik, assim como outros textos, informações e serviços. Passem por lá e façam uma visita no que fazemos em termos de inteligência estratégica. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e, se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.